Olá a todas! Hoje este vídeo é mais para as senhoras, porque vamos falar sobre a peça essencial em qualquer guarda-roupa, que é o sutiã. Os sutiãs dão suporte e forma. A forma do corpo muda radicalmente quando nós temos o peito bem posicionado. E a posição correta será: o sutiã deve separar o peito. A referência do mamilo é estar a meia altura entre o cotovelo e o ombro, portanto aqui. Além disso, o peito deve estar encaixado na caixa torácica. O sutiã tem que ser do tamanho correto e do modelo correto, porque dependendo da forma do peito, há um modelo de sutiã mais indicado para cada tipo de peito. Depois, relativamente ao tamanho, nós temos que ter dois tamanhos a considerar: o tamanho do contorno do tórax e o tamanho do peito em si, ou seja, o tamanho da caixa, sendo que o tamanho do sutiã equivale ao perímetro do tórax, e depois para cada um destes tamanhos de perímetro do tórax nós temos várias copas. É importante que esta relação esteja correta, porque o suporte é dado essencialmente pelo contorno, portanto pelo apoio no tórax, e depois o peito deve estar todo encaixadinho dentro da copa. Então vamos, peito pequeno, temos aqui vários exemplos. Peito pequeno com uma copa formada, e esta copa tem algum enchimento dentro, o que ajuda a uma pessoa que tenha pouco peito a ter algum volume e alguma forma. Para as senhoras que têm o peito pequeno e não se importam de ter o peito pequeno, temos uma copa não formada, que é este tipo de tecido mais maleável. Este tem nem sequer tem aro, é uma espécie de uma esponjinha aqui em baixo. Depois temos aqui um exemplo de um sutiã, que é um 34 duplo D, que é um sutiã que as costas são estreitinhas, mas que tem uma copa grande para o peito encaixar todo lá dentro. Então, outro pormenor que temos que ter em atenção é, quando compramos um sutiã, nós devemos comprá-lo justo, bem justo, a apertar no último. E deve apertar de tal maneira que nós só conseguimos colocar dois dedos entre o sutiã e as costas. Isto porquê? Porque é isto que nos vai dar o suporte. E também porque, com as lavagens, a elasticidade vai diminuindo e nós queremos que os sutiãs durem mais tempo, portanto queremos ter a possibilidade de os ir ajustando. Ainda relativamente ao cós, ele deve estar completamente paralelo ao chão, porque nós temos que conseguir regular as alças e isto não acontecer. Se estivermos a falar de peitos mais volumosos, normalmente são peças que, em termos de estrutura, já são produzidas de forma a ajudar peitos grandes, portanto já têm muito mais suporte, são muito mais altos os cós aqui de lado. Este também é uma copa não formada, mas não tem elasticidade nenhuma, portanto o fundamental é que o peito entre aqui e que não mexa. Separa o peito a meio e inclusive as alças são mais largas, que também ajudam a suportar o peso do peito e ajudam a que não magoe tanto na zona dos ombros. Imaginem que encontram um sutiã cai-cai com uma copa grande e que seja boa para a vossa forma de peito. O sutiã cai-cai foi estruturado para suportar o peso do peito sem precisar de alças. As alças as ajudam sempre, mas se a alça for mais fininha, e para senhoras efetivamente com o peito muito grande, existem estes pads que se colocam no ombro e que ajudam a distribuir o peso da alça pelo ombro e não magoam. As senhoras que têm o peito maior normalmente não gostam de copas formadas. O que acontece é que quanto maior o nosso peito, menos forma normalmente tem. Eu acho que uma copa formada ajuda a que a forma do peito se mantenha com mais facilidade. Vá lá. Portanto, resumindo, se forem experimentar um sutiã e no peito parece bem, mas nas costas o cós está a subir, significa que o tamanho do contorno de tórax tem que ser menor. Imaginem que é um 36 e está a subir nas costas, precisamos de um 34 ou de um 32. Se a copa do 36 estiver correta, muito possivelmente baixando o número do contorno do tórax, vamos ter que aumentar o tamanho da copa. Se em vez do peito muito redondinho tivermos aqui duas saliências, significa que a copa é pequena. Se o cós aqui à frente não estiver pousado, significa que também a copa não tem a profundidade suficiente para encaixar o peito.
Como é que nós podemos ter a certeza disto tudo? Acertar as alças e pôr o sutiã direitinho e depois vestir uma singlet deste género por cima do sutiã, e aí conseguimos ver em perfil e de frente se efetivamente o sutiã está todo redondinho e está encaixado na caixa torácica. Espero que estas dicas tenham sido úteis e boas compras e toda a gente a analisar os sutiãs aí em casa.